Gente, bom dia. Uma alegria receber aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que está sendo discutido no Brasil inteiro. E aqui nós fizemos hoje a última reunião de uma série de reuniões que eu há mais de 2 meses tenho empreendido no Congresso Nacional, aqui no Estado, com outros estados, Executivo, Legislativo. E essa última reunião foi com todo o setor produtivo aqui representado, que eu agradeço a presença. Aqui está a agricultura, a indústria, o comércio, o serviço, setor de varejos, setor atacadista, supermercadista, enfim, todos que compõem a base econômica do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi uma última reunião para a gente consolidar uma decisão que ela foi formada ao longo desse tempo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, está aqui o nosso secretário, e junto com a Secretaria de Desenvolvimento, está aqui o nosso secretário adjunto, Walter. O Jaime está em viagem fora do país, e a Secretaria de Fazenda, está aqui o Flávio, nosso secretário, com toda a área técnica do governo. Vocês têm acompanhado a discussão sobre a reforma tributária, vários estados enviando mensagens e leis para as assembleias para aumentar a alíquota modal, e nós tomamos a decisão de não o fazer. Essa é uma primeira informação relevante, e falei aqui agora. Um governador, talvez, ele toma mais de 50, 70, 100 decisões por dia, em todos os níveis, no nível operacional, no nível tático, no estratégico, e sem dúvida nenhuma, nesse ano, diante de todas as mudanças pela qual nós estamos passando, eu digo que a lei do Pantanal, viu, presidente Marcelo, e a reforma tributária foram as decisões mais difíceis que eu tomei ao longo do ano de 2023. E a decisão de não enviar a lei para a Assembleia com mudança de alíquota modal é uma decisão absolutamente responsável, sem julgar ou criticar qualquer outro estado, porque eu sei o que está sendo pensado e discutido. Mas aqui, e essa é a discussão que nós tivemos aqui no setor produtivo, nós com muita responsabilidade tomamos essa medida, essa decisão. Às vezes a gente pode usar, vamos ser responsável com o estado e vamos aumentar a alíquota modal. Nós estamos tomando essa decisão com muita responsabilidade. Tem outros caminhos, outros mecanismos, a reforma ainda não está aprovada, tem uma discussão importante a ser feita, então nós optamos por não enviar e manter o Estado com a alíquota modal de 17%, que sem dúvida já é a mais barata do Brasil, a mais baixa, e vai continuar sendo com uma distância ainda maior de outros estados. E a partir dessa decisão, também a formação de um grupo de trabalho junto com o setor produtivo, junto com áreas do governo, principalmente Secretaria de Fazenda e Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente estabeleça um acompanhamento e um monitoramento de todas as variáveis da reforma tributária que vier a ser aprovada, porque a gente ainda tem uma discussão sendo feita no Congresso Nacional. Nós temos um prazo para enviar as nossas leis para a Assembleia Legislativa, que entra em recesso agora no final de dezembro, e esse prazo está praticamente esgotado, e por isso o anúncio nesse momento. Então, as duas mensagens não vamos mandar uma mudança de alíquota modal, e a segunda, vamos estabelecer um grupo de trabalho para discutir o que a gente pode chamar de reforma tributária estadual ou as mudanças dos mecanismos frente à mudança da reforma tributária que está acontecendo no Brasil. E esse é um compromisso compartilhado, de quem recolhe os tributos, e está aqui nessa mesa todo o setor produtivo organizado, e de quem gere esses recursos, que é o governo do Estado, para que a gente não tenha perda de capacidade de investimento, para que a gente não tenha a perda da política pública chegando em todas as áreas de atuação do Estado, na educação, na saúde, na segurança pública, que é a reversão desse recurso, desse tributo, em serviço público. Então, eu deixo aqui essa mensagem e aberto a perguntas de vocês, tanto para o governo como para o setor produtivo, que está aqui representado por várias instituições. Muito obrigado.
Olá, bom dia, governador Ida Garcia, da TVE. Bom dia, senhores. Governador, não aumentar impostos também é reduzir impostos, e Mato Grosso do Sul tem o menor ICMS do país, com isso impacta no futuro do Estado? É claro que essa relação, né, de volume de impostos arrecadados e o peso disso sobre a competitividade dos setores que recolhem, ela é direta, né, e o Mato Grosso do Sul tem se tornado um estado muito competitivo, pela capacidade que nós estamos tendo de investir, de atrair o capital privado para investimento e proporcionar, né, ao Estado todo esse crescimento que a gente vem tendo. Quando a gente toma uma decisão dessa, sem dúvida nenhuma que a perspectiva de crescimento, ela tem uma influência nessa decisão, né? A gente tem uma participação hoje no conjunto de arrecadação tributária nacional, e a gente quer ver isso aumentar, mesmo mantendo uma alíquota modal mais baixa. Esse é o nosso desafio, e esse é o desafio de todos esses setores que estão aqui representados, porque é o setor que vai investir. Não é o Estado que investe no negócio, o Estado investe em ambiente de negócio, em infraestrutura, para que a iniciativa privada tome a decisão com confiança de investir no Estado. E é isso que nós estamos trabalhando e discutindo conjuntamente com o setor produtivo, né? Que essa confiança ela está sendo reforçada nesse momento para dar sequência num projeto de investimento que beneficia toda a população sul-mato-grossense a partir da melhoria de oportunidades que é gerada para as pessoas. Então, não mandar aumento de imposto agora, nesse momento, nós entendemos que pode sim garantir ao Estado crescimento ainda maior, né? E isso está sendo feito de uma maneira absolutamente responsável. Governador, Fabiano da TV Morena. Governador, o que a reforma tributária está prevendo neste momento, e por isso muitos estados fizeram o aumento da alíquota, é que o desempenho da arrecadação de 2024 e 2028 vai ser o reflexo para receber a fatia do novo imposto a partir de 2033. Eu queria perguntar se o senhor, se o governo adota essa decisão confiando que a arrecadação vai ser suficiente para manter uma boa média em números nesse período de 24 a 28, e se o Estado pode criar outros mecanismos para melhorar a arrecadação nesse período sem aumentar o imposto, se essa é a estratégia, e até se o governo pode rever essa decisão futuramente. São as três coisas, Fabiano. Eu sempre digo que esse é o tipo de assunto que você faz gestão com dedo no pulso. O que é isso? Monitora, acompanha, indicador. Como é que está a eficiência de arrecadação? Como é que está a arrecadação frente ao bolo tributário nacional diante disso que você falou? Fotografia 24 a 28. Ora, se nós não estamos aumentando a alíquota, nós temos aí dois caminhos. Mecanismos outros que não estão na alíquota, é um, e o segundo, crescimento. Aumento da arrecadação pelo crescimento. E nós estamos apostando nisso sim. E esse setor que está aqui também está apostando. Porque os empresários aqui, representados pelas instituições, eles têm feito, como disse aqui o presidente, a base do agro está aumentando. O presidente da Federação das Indústrias já mostrou que é o estado que mais se industrializou nos últimos anos e vai continuar. Comércio e serviço, aumentando a atuação em todas as áreas, né, de atuação e de negócios existentes em comércio e serviço. Então, esse crescimento nos dá, sim, o conforto de que essa base tem aumentado e, por isso, nós estamos sendo levados a não aumentar a alíquota. Por um outro lado, é importante dizer que nós temos um dever de casa que é permanente, e aí é uma mensagem, um pedido ao governo federal também, que avance no que eu chamo da reforma das reformas, que é a qualidade do gasto. A gente não pode desatrelar a arrecadação da capacidade de gastar cada vez mais, de maneira mais eficiente, governo federal, estadual e municipal. Então, a gente tem uma nova configuração se apresentando no Brasil, que é importante que a gente esteja atento. A reforma tributária é uma que deve avançar dentro de uma transição aí de 10 anos, pelo menos, no primeiro momento, e a gente deve avançar também na discussão do gasto público que vem atrelado a isso. Então, outras formas é possível,
apostar no crescimento do Estado é uma premissa da decisão tomada agora, e sim, né, dependendo do monitoramento da evolução, a gente está aberto a discutir qualquer medida que preserve o Estado. Por isso que eu digo que é uma medida responsável que nós estamos tomando. Né? Não temos nenhum receio de abrir essa discussão com o setor produtivo, com o cidadão, com a cidadã, se necessário for. Mas, nesse momento, nós entendemos que manter a alíquota modal baixa, bem abaixo da média nacional, ela aumenta a nossa competitividade e atrai ainda mais o capital privado. Bom dia, todo mundo. Aqui é a Sara, do JDO Notícias. Eu queria saber sobre o critério de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, se conseguiu o apoio dos outros governadores para apresentar uma contraproposta, já que o senhor falou que não estava satisfeito, o Mato Grosso do Sul ficava lá na base da distribuição. O fundo ele está sendo trabalhado para ter o critério de FPE, né? Por isso que o Mato Grosso do Sul é um dos últimos, porque já o é com a base do FPE, porque nós temos renda per capita alta, com pouco desemprego, todos os critérios do FPE fazem com que o repasse federal seja menor para o Mato Grosso do Sul. Ele é mais dependente dos impostos gerados aqui, o ICMS, do que de repasse federal, diferente de alguns outros estados. Né? Então, o fundo ele tem essa dinâmica. Eu digo que eu não estava satisfeito porque nós continuamos, né, numa das últimas posições, em termos de rateio desse fundo de desenvolvimento, que hoje traria para o Estado perto de 800 milhões, 700 e poucos milhões. É uma discussão política. Né? Se o grupo de trabalho e a nossa bancada conseguir avançar num outro critério, como um percentual igualitário entre os estados, alguns outros vão perder. Né? E esses que vão perder vão reagir politicamente. Tá? Os que perdem hoje são principalmente os estados do Centro-Oeste, porque FPE e população são os dois critérios que justamente prejudicam os estados do Centro-Oeste. Mas os estados do Nordeste, do Norte, Sudeste e Sul, eles ganham, porque ou tem população ou tem FPE. Então é uma discussão que nós não estamos conseguindo, do ponto de vista político, evoluir, mas algumas compensações estão sendo discutidas, para que a gente participe, como, por exemplo, os fundos de desenvolvimento específicos, no caso do Fundersul, né, que a gente conseguiu ampliar para mais de 10 anos essa possibilidade. É uma compensação à perda do critério do Fundo de Desenvolvimento Regional. Jaqueline, do Campo Grande News. Governador, o senhor falou da criação de um grupo. Gostaria que o senhor explicasse quem vai compor esse grupo e como ele vai agir, qual vai ser a atividade. Certamente o setor produtivo organizado irá compor o grupo, e quando eu falo do setor produtivo, nós estamos falando da base primária, né, agropecuária, da base de transformação, a indústria, e da base de comércio e serviços. Tá? As instituições que representam esses segmentos estarão presentes no grupo, e a equipe técnica do governo, né, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente possa, a dinâmica, decreto, como vai ser formado, nós vamos amadurecer isso internamente, mas ele tem por objetivo apontar medidas por parte do governo que possam discutir o sistema tributário estadual à luz da reforma que está vindo. Né? Diminuir burocracia, dar caminhos alternativos a aumento de alíquota, que a gente não vai ter, criar essa ação conjunta para a gente poder buscar resultados e monitoramento do Estado de Mato Grosso do Sul no que diz respeito ao sistema tributário. Governador, Wendel, do site Investiga MS. Governador, há uma disputa entre os estados, sempre existiu, para ver quem atraía mais investidores. E essa proposta do senhor de manter, ela vai, vamos dizer assim, na contramão do que os outros fizeram, mais de 20 estados já anunciaram. Eu queria que o senhor detalhasse melhor, porque parece assim, algo bastante arrojado, diferente, o senhor manter. O senhor tem números que comprovam? O que o senhor apostou? O senhor fez um comparativo desse crescimento dos últimos anos do Estado? Eu queria que o senhor explicasse melhor, porque parece assim, é muito diferente dos outros. Eu queria saber o que o senhor, que foi a luz que te deu para que o senhor tomasse essa decisão, que não é muito parecido com as dos outros, da maioria pelo menos. Wendel, cada estado tem uma realidade. Né? O Mato Grosso do Sul construiu a sua realidade olhando aí os últimos 10 anos e projetando para frente.
né? O que me dá segurança, e quem me conhece sabe que eu não tomo medida baseado tão somente seja impressão política ou percepção das pessoas, é a análise técnica que nós fizemos. E eu vou dar alguns números para você. O orçamento do Estado para 2024 é de 25 bilhões de reais, ok? Pegando todas as fontes de recebimento. Só ICMS deve ser mais de 16 bilhões de reais. A reforma, aumentar a alíquota de 17 para 19, daria ao Estado do Mato Grosso do Sul 600 milhões de reais a mais no ano de 2024. Né? E aí você tem esse recurso a maior, sem contabilizar o crescimento do Estado. Nós estamos com a convicção de que o nosso crescimento e que essa medida possa acelerar esse crescimento para que a gente tenha a compensação desse valor de 600 milhões de reais. Então, assim, de maneira muito objetiva, falando em números, né? A gente tem essa decisão técnica lastreada no comportamento do Estado dos últimos anos e na projeção dos próximos anos. Então, por que eu tomaria essa decisão? Para diminuir a competitividade e, principalmente, quem é que paga a alíquota modal aumentada? Principalmente é a população, não são nem os empresários, né? Porque o supermercado que tem que aumentar um produto que chega com uma alíquota majorada, ele vai repassar no produto para o cidadão, para a cidadã. Para aquele que recebe o salário no mês, vai lá no mercado e compra e nem sabe qual é a alíquota, o que é reforma, o que não é reforma, mas vai estar pagando mais caro. Então, a nossa aposta é que a gente preserve, né, a capacidade de compra das nossas pessoas, que a gente garanta a competitividade às empresas que estão dentro do sistema produtivo e que a gente tenha a compensação desse valor na forma de crescimento. E se precisar encontrar outras ações, esse grupo de trabalho vai apontar, né, de que maneira que a gente pode agir para poder melhorar a performance da arrecadação. É dessa maneira. De novo, Wendel, medidas mais difíceis que eu já tomei, mas absolutamente responsável, sem colocar o Estado em nenhum tipo de risco no futuro breve e nem no futuro mais longínquo de duração da reforma. Governador Rodrigo Santos, do SBT. Tem uma questão, governador, porque na reforma tributária há essa disputa de imposto recolhimento na fonte ou recolhimento na chegada, e então há uma discussão de que coloca que possivelmente a gente poderia perder alguma coisa em arrecadação nesse trâmite todo, e não há e mantendo-se esse 17%. Na reforma em si, como é que está a situação hoje, né? É possível alguma mudança ainda, até porque foi aprovado, mas tem mais algumas questões sendo discutidas, mas o Estado, no resumo, vai chegar a perder alguma coisa? E se perder, tem como recuperar? Veja, a reforma ela tem uma lógica diferente, né? E é isso que leva o Estado a ter uma mudança na sua previsão de arrecadação a partir da implementação da reforma, porque a lógica ela se baseia na tributação em cima do consumo, né? E nós somos um Estado de baixa população, de consumo menor. Vai arrecadar menos do que essa fotografia 24, 28? É possível que a gente seja um Estado perdedor do ponto de vista de arrecadação. A compensação dessa perda, ela vem pelo fundo, que foi perguntado ali sobre o critério. O fundo é o suficiente para recompor essa perda? Sim. Existem dois fundos, tá? Só para que fique claro. Um é o fundo de recomposição de perda, né? E esse recompõe essa perda. O outro é o fundo de desenvolvimento, tá? Que é um recurso para o Estado gastar livre para aplicar, né, onde ele entender, para gerar oportunidades de atração de negócios. São duas coisas distintas. Então, a perda que existir, ela vai ser compensada pelo Fundo de Compensação de Perdas, né? Essa é a lógica da reforma. E o conjunto da obra é que, desde a atividade primária, passando pela indústria e chegando ao serviço, né,
todo o sistema seja muito simplificado e que isso traga mais investimentos por parte das empresas. Então o Estado, ele, ao mesmo tempo que vai monitorar isso muito de perto, né, ele tem o entendimento de que a reforma traz competitividade para o Brasil. As eventuais perdas que o Mato Grosso do Sul tiver, nós vamos buscar, sim, a todo momento essa compensação.